A África, rica em recursos naturais e potencial econômico, tornou-se um playground estratégico para potências globais. Entre elas, China e Índia estão envolvidas em uma batalha silenciosa, mas intensa, para aumentar sua influência no continente. A China está implementando sua diplomacia econômica com grandes investimentos em infraestrutura e empréstimos atrativos. Por outro lado, a Índia está apostando em um relacionamento histórico, uma diáspora africana vibrante e parcerias em educação, saúde e tecnologia. Mas essa rivalidade levanta questões. O que realmente está em jogo nesta corrida? Como os países africanos navegam entre esses dois gigantes? E acima de tudo, quem conseguirá se firmar como aliado privilegiado do continente africano nas próximas décadas? É isso que convido você a descobrir neste vídeo. Aqui vamos nós! Já faz vários anos que a China se tornou o maior parceiro comercial da África. Seu desenvolvimento, suas tecnologias de ponta e a exportação de seus produtos permitiram que se tornasse uma grande potência política e econômica. Em 2013, o projeto Cinturão e Rota foi revelado. O objetivo era fortalecer a conectividade e a cooperação econômica entre a nação e outros países. Se tornou então um parceiro importante no continente africano, e isso foi feito em 3 etapas, tornando-se o principal ator nas trocas comerciais, emprestando dinheiro e investindo em infraestrutura. Teria emprestado nada menos que 137 bilhões de dólares. Mais de 10 mil empresas chinesas estão operando no continente africano. Este também é um problema real para os países envolvidos, porque sua dívida só aumenta. Por exemplo, em 4 anos, a taxa da dívida de Moçambique aumentou de 51% para 102% do PIB. Mas por que os países africanos aceitam? Porque assim, investimentos são possíveis, especialmente em infraestrutura como ferrovias. Em 2017, foi graças ao dinheiro chinês que o Quênia conseguiu financiar seu projeto ferroviário de 3,7 bilhões de dólares. Assim, os países africanos enfrentaram um dilema. Tornaram-se dependentes do dinheiro chinês, mas isso lhes permitiu desenvolver sua infraestrutura rapidamente, o que é uma verdadeira vantagem para a economia nacional. A população africana poderá atingir mais de 3 bilhões de pessoas até 2050. Além disso, mais de 100 cidades na África contarão com mais de 1 milhão de habitantes, ainda este ano. E as nações africanas não têm outras soluções reais diante delas. Isso permite que a China ganhe dinheiro tendo construções realizadas por empresas chinesas e, às vezes, até mesmo por trabalhadores enviados para lá. Uma vez concluída a infraestrutura, ela é paga com juros. Se o país não for capaz de pagar o valor total, o pagamento deverá ser feito na forma de matérias-primas, desde petróleo até minerais. Elementos essenciais para o bom funcionamento das empresas chinesas. As nações africanas também têm a oportunidade de financiar seus projetos de infraestrutura. A China pode assumir o controle de uma ferrovia, por exemplo, que financiou, até que o país em questão ganhe dinheiro suficiente para pagar o empréstimo. Isso pode durar vários anos, até mesmo várias décadas. E é uma dádiva de Deus para a China, que em última análise não perde dinheiro algum e se afirma cada vez mais nas relações internacionais. Por sua vez, a Índia é um dos 5 maiores investidores na África, com uma presença massiva nos mercados farmacêuticos e químicos, e nas telecomunicações. A operadora de telefonia Airtel está presente em 15 países africanos com quase 80 milhões de assinantes. A Índia também investiu em transporte. Adiantou $1 bilhão para lançar o metrô Mauritius Express. A Índia também está tentando investir em áreas que exigem menos capital, como agricultura, educação e manutenção da paz. 42 países africanos receberam quase $2 bilhões em assistência indiana ao desenvolvimento, ou 38% de todos os seus créditos nos últimos 10 anos.
O presidente indiano iniciou uma ampla viagem à África em outubro do ano passado, passando pela Argélia, Malawi e Mauritânia. E as escolhas desses 3 países não foram aleatórias. Na Mauritânia, por exemplo, houveram discussões sobre recursos naturais essenciais para o funcionamento da economia indiana, como cobre, ouro, lítio, fosfato e diamantes. Na Argélia, o mesmo aconteceu, com discussões sobre cooperação nas áreas de fertilizantes, petróleo e gás, mas também ferrovias e defesa. Por fim, no Malawi, também foram discutidos os recursos naturais essenciais para a indústria indiana. Não se pode esquecer que a Índia, com mais de 1,4 bilhões de habitantes, deverá ultrapassar a Alemanha em termos econômicos até 2028. Os países africanos têm consciência disso e pretendem tirar proveito disso, seja nas áreas da economia, da educação ou da tecnologia. A Índia tem a particularidade de propor alternativas às políticas adotadas por outras potências em diversas áreas de cooperação. As 4 principais exportadoras africanas para a Índia são petróleo, gás, minerais e ouro da Nigéria, África do Sul, Angola, Egito, Argélia e Marrocos, que representam 89% total das exportações africanas para a Índia. Além disso, seu passado não alinhado e sua participação no BRICS fazem da Índia uma aliada natural para muitos países africanos envolvidos em uma dinâmica de ruptura com as potências ocidentais e de desafio à ordem internacional tradicional. O Movimento dos Países Não Alinhados é uma organização fundada em 1961 por países que se recusaram a se alinhar ao bloco ocidental ou soviético durante a Guerra Fria, defendendo a independência, a soberania e a cooperação entre as nações. Por sua vez, os BRICS são um grupo de grandes economias emergentes que cooperam para promover uma ordem mundial multipolar, fortalecendo sua influência econômica e política e fomentando o desenvolvimento mútuo. Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, está apostando em uma história compartilhada diante do colonialismo e do apartheid para aumentar a influência da Índia no continente. Em 2018, ele declarou em Uganda que lutariam juntos contra a colonização e pela prosperidade. Não devemos esquecer que mais de 3 milhões de indianos vivem no continente africano. A maioria descendente de trabalhadores trazidos para a África pelos britânicos no início do século XVIII. Muitos mantêm uma ligação estreita com a Índia, assim, ajudam a estabelecer diversos intercâmbios com o país. Mas por que países como Índia e China estão se voltando para a África? O continente está se tornando um ponto estratégico, principalmente no comércio, mas também no nível político. Nos últimos anos, a África subsaariana se tornou a região com urbanização mais rápida do mundo, a uma taxa ainda maior que a Índia e China. Esta é uma vantagem real para os países que querem diversificar suas rendas, aumentando seus portfólios e crescer no cenário internacional, tendo novos aliados políticos. Mas isso tem consequências prejudiciais para certos países africanos que estão se tornando comercialmente dependentes. Em Angola, 40% do comércio é com a nação chinesa. Isso ameaça a estabilidade da economia nacional, mas também mostra que a África é um continente ativamente cortejado e em relação ao qual as grandes potências estão constantemente aumentando seus atos diplomáticos. Embora a China tenha uma presença mais longa no continente africano do que a Índia, Nova Delhi está tentando uma abordagem diferente para combater a influência chinesa. O país está desenvolvendo uma linguagem mais aberta, com o desejo de desenvolver um relacionamento mais equilibrado e inclusivo. Isso permitiu que o país se tornasse rapidamente o segundo maior parceiro comercial da África, depois da China, com um comércio atingindo 103 bilhões de dólares em 2023. Buscando oferecer uma abordagem diferente, as autoridades indianas frequentemente repetem que a relação entre a Índia e a África não é uma relação doador-receptor. Ela aborda assim o regime chinês. No entanto, Índia e China têm as mesmas necessidades em termos de recursos naturais e ambas as potências estão tentando garantir o seu acesso a esses recursos.
Fica claro, portanto, que a África é hoje o centro de uma luta por influência entre China e Índia, duas potências asiáticas com ambições globais. Enquanto a China conseguiu estabelecer sua presença por meio de grandes investimentos e diplomacia econômica agressiva, a Índia está tentando se diferenciar por meio de uma abordagem mais equilibrada, contando com laços históricos e parcerias diversificadas. Essa rivalidade não apenas reflete a influência estratégica do continente africano, mas também levanta questões sobre o futuro dessas relações.